Graças e paz a todos. Irmão, faz tempo que a gente não grava, o tempo tá meio corrido esse mês, e a gente não teve como manter aí a nossa programação que a gente vem mantendo, sempre um vídeo, 2 vídeos por semana, né? Nós estamos fazendo um estudo sobre a Trindade, né? A gente primeiro fizemos aí uma explanação sobre seitas religiosas, né, o que elas defendem, o que elas creem. Explicamos que todas essas seitas religiosas, elas negam os princípios básicos da fé. Então elas acabam negando a Bíblia, nega a doutrina da Trindade, nega a autoridade da Bíblia, a sua inspiração, e tem outras fontes de autoridades, né? Então, nós vamos ver isso sempre, essas características nas seitas religiosas, né? Eles passam por cima daquilo que chamamos de os pilares da fé cristã, tá? Os fundamentos da fé cristã. Então existe um limite de erros que uma igreja, para a gente classificar como igreja, ela pode ter. Tá? Se ela passa desses limites, se ela fere aquilo que são fundamentais da fé cristã, ela não pode ser considerada nem uma igreja. Tá? E ela se torna uma seita religiosa, né? Justamente por causa disso. Falamos de algumas seitas religiosas, né? O mormonismo, adventismo, os testemunhos de Jeová, seitas unicistas, que hoje tem várias aí, tantas outras seitas que professam Cristo, entre aspas, né? E que na verdade passam por cima daquilo que é fundamental na fé cristã. Outras características de uma seita religiosa é que elas dão ênfase naquilo que não tem peso nenhum doutrinário, ou se tiver algum peso doutrinário, vai estar lá em uma hierarquia de valores doutrinários, vai estar lá nos fins da hierarquia. E eles pegam essas coisas e traz como se fosse as coisas principais da fé. Jesus Cristo ele deixa isso bem claro quando ele faz aquela citação aos fariseus que eles dizimavam a hortelã, lavavam as mãos, né? Ou seja, acabavam dando ênfase naquilo que não serve para nada, né? E a ideia é se colocar na base da sua justiça, tá? Vamos lá, e isso quando eles não pegam passagens bíblicas isoladas e criam doutrinas para si. Eu vou fazer 2 citações, uma dos Testemunhos de Jeová e outra da congregação que está no Brasil, para a gente poder compreender aqui uma dos adventistas que também tem na congregação que está no Brasil. As Testemunhos de Jeová, muitas pessoas no passado, até hoje, os mais ortodoxos dessa seita, ainda deixam os seus filhos, os seus parentes morrerem dentro do hospital. Se eles precisarem de uma transfusão de sangue, eles morrem. Hoje em dia, eles amenizaram por causa de várias questões e da polêmica dos dias atuais, eles agora dão frações de sangue, né? Só que muitos morreram no passado dentro dessa seita, achando que estavam fazendo um favor para Deus, achando que estavam sendo fiel a Deus, porque não aceitavam transfusão de sangue, ou porque não permitia que os seus filhos, seus parentes mais próximos recebessem transfusão de sangue. Então muitas pessoas morreram por causa disso. Hoje eles recebem frações de sangue, né? Eles minimizaram o problema, mas aí não apaga o passado deles, né? Então, por quê? Eles pegam aquela passagem que diz que foi decidido em Atos,
em Atos dos Apóstolos, lá no primeiro concílio da igreja, que foi o concílio de Jerusalém com os apóstolos, e foi definido que não eram por gentios nem circuncidar, e nem se abster da fornicação e do sangue, né, de comer sangue e comida sacrificada aos ídolos e sufocadas. Então, eles pegam essa passagem de não comer sangue, bem, já que não pode comer sangue, também não pode doar sangue. Então isso é uma interpretação dessa seita religiosa. Por causa disso, várias pessoas morreram. E eles pegam também uma passagem isolada de Isaías que diz: e não fará mais guerra. Então eles pegam essa passagem dessa profecia de Isaías e diz que nós não podemos servir o exército porque não pode fazer mais guerra. E então por causa disso eles não servem o exército e acaba também sendo um problema para o Estado. Perceba, se isso ainda fosse uma doutrina, né, que não é nem a de transfusão de sangue, que é uma deturpação do texto bíblico, e essa de não fazer guerra, de não servir o exército, a sua pátria, mesmo assim seria uma das... Se isso fosse uma doutrina dessa de não servir o exército, ela estaria lá na hierarquia de valores de doutrinas, estaria lá atrás, mas além disso não ser uma doutrina, eles tornam a doutrina e colocam lá na frente como se isso fosse algo grandioso, tá? Eles dão ênfase naquilo que não serve para nada. Isso são características de seitas religiosas, tá? De grupos religiosos que querem ser justos mediante os seus próprios olhos, né? Vamos falar agora do Adventismo e da CCB. Aí, aquela ideia daquela doutrina do sono da alma, né? Que é uma doutrina adventista que a CCB também adotou, né? Quando a gente pega as passagens, a gente percebe que o sono que Paulo está falando ali, na verdade, é a morte, né? A morte da pessoa, chama de sono. Não que a alma dorme, a alma não dorme. A alma está muito acordada, ou ela está no Hades, ou ela está no paraíso com o Senhor. Como Paulo fala, melhor é partir porque o melhor é estar com Cristo. Se está com Cristo, ele não está dormindo, né? Então ele está bem acordado. Então são interpretações erradas de textos bíblicos, que são deturpados os textos, fora dos seus contextos, fora das suas passagens que falam das mesmas coisas e fazem essas interpretações esdrúxulas, né? Nós temos aí vários indivíduos dessa seita, dessa instituição chamada Congregação Cristã do Brasil, que vive fazendo isso, né? Tem um dos famosos aí do youtuber dessa seita aí, que vive fazendo interpretações erradas dos textos bíblicos, né? E o pessoal bate palma para ele, aplaude de pé. É incrível isso. Como esse pessoal vive num mundo bizarro, então, é tudo inverso, para eles é normal. Tá. Então sempre é isso, sempre eles vão dizimar o coentro, dizimar o hortelã, lavar as mãos, bater os pés e colocar isso como se fosse algo... Isso é as doutrinas fundamentais, né? E várias outras, tá? Eles sempre colocam essas coisas como se isso tivesse algum peso teológico e atropelam aquilo que realmente é fundamental. O exemplo mesmo, a doutrina da Trindade, que é fundamental, é a principal doutrina bíblica, é quem é Deus, tá? E aí quando falamos de Deus, nós temos que falar do Deus triuno, né? Única essência e natureza, mas são três pessoas distintas. Isso é o que a Bíblia fala, ainda que você não encontre a palavra trindade na Bíblia, mas você vai ver os atributos de Deus, a divindade e sendo aplicado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, tá? Tanto no Novo como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos o Deus Trino de forma implícita, enquanto no Novo Testamento nós vamos ver isso de forma explícita. E são essas coisas que eles fazem, eles passam por cima daquilo que é fundamental da fé e dão ênfase naquilo que não tem peso nenhum. Por que eu tive que falar
fazer essa introdução antes do tema que eu quero falar, que não é trindade, tá? Mas que está ligado com relação às seitas religiosas, tá? E ao mesmo tempo é uma resposta, é um auxílio, né? Ou uma agregação de conhecimento, de valores para enriquecimento das pessoas que nos ouvem, nos assistem, nos acompanham, né? Tem o canal do Bruno e o Bruno Dedrix. O Bruno falou sobre sobre a Santa Ceia, a gente conversou no particular, ele me falou sobre o tema, eu vi o vídeo dele, e eu vou falar um pouco sobre o que é a Santa Ceia, tá? A doutrina da Santa Ceia. O vídeo vai ficar longo, meus vídeos, na maioria das vezes, são longos, não são um vídeo de 10 nem de 15 minutos, eles às vezes tem meia hora de vídeo, tá? Mas como tá tendo aí o coronavírus, né, essa gripe chinesa que tá aí se espalhando pelo mundo e chegou agora no Brasil, tá tendo esse receio, né, de pegar esse vírus através do contato com o cálice da CCB lá, da ceia da CCB, né. Bem, então a ideia aqui, o objetivo desse vídeo é falar sobre Santa Ceia, tá? Por que eu falei que as seitas religiosas dão ênfase naquilo que não serve para nada? Tá? E passam por cima daquilo que é fundamental na fé, né? Eu vou dar um exemplo mesmo. A congregação passa por cima da doutrina da Trindade, a congregação passa por cima da Bíblia, né? A Bíblia não é a palavra de Deus, a congregação passa por cima da salvação unicamente pela fé, e dá ênfase num cálice que todo mundo tem que participar e tomar a ceia no mesmo cálice. Entendeu? Tipo, não serve pra nada. Não serve pra nada. Eles dão ênfase naquilo que não serve pra nada, a não ser pra satisfação da carne. Entendeu? Então, o assunto é esse. Eu já antecipei, né? Mas eu vou explicar o que são os sacramentos. Eu vou procurar ser breve na explicação. Bem, o que são os sacramentos? Os sacramentos são aquilo... Eu tenho um estudo que eu fiz sobre sacramentos. Tá aí no canal aí, quem quiser saber o que é um sacramento, é só acessar o canal aí, vocês vão ter mais ideia do que é um sacramento. Então, os sacramentos são aquilo que são as alianças de Deus com o homem, que Deus utiliza de elementos, né, às vezes do próprio corpo ou de elementos da própria natureza, para nos selar os nossos sentidos e nos fazer alianças, tá? Nós chamamos isso de sacramentos, tá? Os sacramentos eles servem para nos manter e para nos inserir nas alianças de Deus. Esses são os sacramentos. Então nós temos os sacramentos do Antigo Testamento e os sacramentos do Novo Testamento. Os dois sacramentos do Antigo Testamento, nós temos lá a Páscoa, né? E a circuncisão. Esses eram os dois sacramentos da aliança de Deus com Israel. Então assim que a criança nascia, ela tinha que ser circuncidada. E quando ela chegava numa certa idade e passava a compreender o significado da Páscoa, ela começava a participar da Páscoa, né? Que simbolizava aquela passagem da saída do povo do Egito. Tá? Tudo aquilo representava a igreja, tudo aquilo era símbolo de Cristo, tudo aquilo era símbolo da nova aliança, da aliança eterna que Deus iria fazer conosco, né? Então, aquele sacramento do Antigo Testamento foi substituído por uma nova aliança mais duradoura, eterna, e que um sacramento é equiparável ao outro sacramento do Antigo Testamento. Tá? O batismo, ele substitui o sacramento da circuncisão. Nós vamos ver várias passagens falando sobre isso, tá? Paulo vai falar muito sobre isso, né? Que o batismo é justamente esse sacramento que substitui a circuncisão.
Eu não vou fazer aqui as citações e nem as passagens, tá? Para que o vídeo não fique muito longo. Mas esse é o sentido dos sacramentos, tá? Então ele substitui o sacramento do Antigo Testamento. A circuncisão é substituída pelo batismo. E a Páscoa é substituído pela Santa Ceia, tá? E quais são as funções do sacramento do Antigo e do Novo Testamento? Quais são as funções do sacramento? Bem, os sacramentos, ele serve para selar as alianças de Deus, tá? É para isso que Deus instituiu os sacramentos, para selar conosco as suas alianças, tá bom? Isso é o sacramento. O sacramento, ele não tem o poder de transmitir graça. Não foi para isso que os sacramentos foram instituídos. Exemplo mesmo, tem pessoas que acham que ali, quando ele se batiza, ele nasceu de novo. E a pessoa nasce de novo quando ele é regenerado pelo Espírito Santo, e não quando ele é batizado. Os pecados da pessoa são perdoados quando ela se arrepende dos seus pecados e confessam diante de Deus, de Cristo. E recebe Cristo por fé. E não quando ele é batizado, porque nem o batismo tem poder para lavar pecados, como é ensinado na congregação cristã no Brasil, e nem de transmitir graça, de fazer alguém nascer de novo. Então não foi para isso que o sacramento do batismo foi instituído por Cristo. O batismo, ele serve para nos introduzir na aliança de Deus. É isso que o batismo serve. Ele é a nossa confissão pública da nossa fé. Isso que é o batismo, tá? Ali nós estamos confessando que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E a partir daquele momento nós estamos confessando publicamente Ele como nosso Senhor, tá? Isso é o batismo, tá? E aí nós somos introduzidos na aliança. Agora nós fazemos parte da igreja visível de Deus. Podemos ser chamados de cristãos. Ok? Então é para isso que serve o sacramento do batismo. Ele tem a sua importância, ele é instituído por Cristo, ele é divino, tá? Porque é instituído por Cristo, mas ele tem o seu... nós temos que entender que ele tem a sua posição na economia de Deus, no projeto eterno de Deus. O batismo tem o seu objetivo, tá? Ele não vai além daquilo que ele é. Então ele não transmite graça, tá? Ele não lava pecado. O que lava pecado é o sangue de Cristo derramado na cruz. Isso que lava pecado. Isso foi que lavou os nossos pecados, não a água. O sangue de Cristo derramado na cruz lavou os nossos pecados. Tá? E ele não transmite graça. Quando você desce nas águas, aí você sobe um novo homem, porque você nasceu de novo. Não, você nasce de novo quando você recebe fé para crer em Cristo Jesus e o confessa como seu Salvador. Aí o Espírito Santo, um ato soberano de Deus, da terceira pessoa de Deus, que é o Espírito Santo, ele soberanamente, de forma radical, ele transforma o homem de forma soberana. E ali ele nasce de novo. Esse é o que é nascido do Espírito. Tá? E não é o batismo que faz a pessoa nascer de novo. Tá? E a Santa Ceia, que é o tema. A Santa Ceia também. Ela é a simbologia do corpo e do sangue de Cristo. Tá? Na Reforma, nós tivemos uma discussão muito forte sobre o tema da Santa Ceia entre Zwinglio e Lutero. Tanto que a igreja
a igreja da Alemanha e a igreja que Zwinglio pastoreava não se unificaram por causa desse problema teológico que aconteceu entre Zwinglio e Lutero. Lutero não cria como a Igreja Católica ensinava, na transubstanciação, que é o que a congregação cristã no Brasil ensina, né? A transubstanciação, né? Então, o que a congregação cristã do Brasil ensina é o que a Igreja Católica ensina, que aquele pão literalmente se transforma o corpo de Cristo. Aquele vinho literalmente ali agora é o sangue de Cristo. Aí tem até um testemunho falso que diz que o sangue virou vinho. Aí tem até um youtuber da CCB aí, um alienado, que fala desse acontecimento aí, dessa falcatrua. Então, isso é o que? É a transubstanciação. Os elementos literalmente se transformam naquilo que eles representam. É uma doutrina romanista, né, da Igreja Católica Romana, que a congregação, como a congregação é um retalho de heresias, de doutrinas, então lá na congregação você vai encontrar adventismo, você vai encontrar mormonismo, você vai encontrar a doutrina dos TJ, você vai encontrar romanismo, você vai encontrar unicismo, você vai encontrar liberalismo, você vai encontrar hipercalvinismo, você vai encontrar tudo que é tipo de heresias, é um retalho de heresia, né? Eu costumo chamar de o caldeirão do inferno dessa instituição aí, porque você vai encontrar de tudo lá dentro. Então, essa ideia da transubstanciação é uma doutrina da Igreja Católica. Então, os elementos ali literalmente se torna o corpo e o sangue de Cristo, e detalhe, e ele é capaz de lhe transmitir graça, tá? Pelas mãos daqueles ministros, tá? Ainda tem esse detalhe. Ela só pode se transformar no corpo e no sangue se for pelas mãos dos seus ministros. Eles têm o poder do abracadabra de transformar aqueles elementos em carne, literalmente, de Cristo, e sangue, literalmente, de Cristo, tá? É mais ou menos o que a Congregação Cristã no Brasil também ensina em sua doutrina sobre a Santa Ceia. E esse debate foi muito forte, né? Então, Lutero defendia a consubstanciação, tá? Enquanto Zwinglio tinha uma ideia mais diferente, né? Ele entendia que ali sim era simbologia, que aquilo era uma simbologia, tá? Enquanto Lutero cria na consubstanciação, Zwinglio, a igreja zwingliana, através de Zwinglio, cria que os elementos ali são simbologias daquilo que Deus quis fazer com o homem, que é selar suas alianças. E Zwinglio, pelo que tudo indica, está certo, mais certo do que Lutero, tá? A Igreja Católica está totalmente fora, e Zwinglio está mais certo do que Lutero. Quando a gente vai nos textos bíblicos, nós percebemos que realmente Zwinglio está corretamente certo. E qual foi o debate? O debate entre Zwinglio e Lutero foi justamente com relação àquela passagem que diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue, né? E aí Lutero entendia que aquilo ali não era só simbologia, né? Enquanto Zwinglio, isso foi um debate entre os dois mesmos, os dois debateram esse assunto, e Lutero saiu nervoso com Zwinglio por causa disso, tá? Então o debate da Santa Ceia, ele já é antigo, não é de hoje, e do batismo também, né? Mas nós percebemos que Zwinglio ele acaba representando a interpretação teológica de Zwinglio, ela é mais consistente do que a de Lutero nessa parte, tá? Lutero acertou muito em muitas coisas,
justificação pela fé, livre-arbítrio. Lutero foi um homem de Deus, mas como todo homem de Deus tem suas falhas, e nós da doutrina reformada, nós vemos que nesse sentido Lutero acabou errando. Então, a consubstanciação seria que ali sim há espiritualmente aquilo se torna o corpo e o sangue de Cristo espiritualmente. Né? Seria algo espiritual que aconteceria, não literal como a Igreja Católica Romana ensina e a CCB ensina também, mas que espiritualmente sim aquilo se tornaria o corpo e o sangue de Cristo. A doutrina reformada já entende que aqueles elementos eles são apenas simbologias do corpo e do sangue de Cristo, que fazemos aquilo em memória dele. Tá? São símbolos que selam os nossos sentidos. Então, quando nós somos batizados, a nossa cabeça é molhada, nós sentimos a água, então os nossos sentidos são atingidos. Então, Deus Deus não só nos transforma, né? Deus, além de nos transformar, que isso já é obra maravilhosa e soberana do Espírito Santo, ele também sela os nossos sentidos, através do batismo, através da Santa Ceia. Então nós degustamos o suco de uva, o vinho, o pão, e ali a gente tem esse contato com os alimentos que representam o corpo de Cristo, e ali os nossos sentidos são selados. E enquanto o batismo ele nos introduz na aliança, a Santa Ceia faz com que nós permanecemos na aliança, né? Então tudo isso é simbologia, porque o que permanece na aliança, né, os que perseveram, são os salvos, né? Os que perseveram até o fim são os que são salvos, né? Os que foram salvos por Cristo. Esses perseverarão até o fim. Né? Eles foram salvos e por isso eles irão perseverar. Eles não perseveram para ser salvos, como a CCB também ensina na sua doutrina. Eles são salvos e por isso persevera. A perseverança dos santos, que eles deturparam também essa doutrina da perseverança dos santos. Né? É incrível isso. Então é isso, tá? Então os elementos eles servem para selar os nossos sentidos. Né? E a Santa Ceia, nós fazemos aquilo em memória para relembrar do sentido da cruz, o que é a cruz, tá? O sacrifício de Cristo, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a cruz. Ali está a sabedoria, a justiça, o juízo, a misericórdia, o amor, a ira de Deus, tudo na cruz, ali é representado na Santa Ceia. Por isso que a Santa Ceia ela é uma simbologia muito forte daquilo que Cristo fez. É uma simbologia muito forte daquilo que Cristo fez por nós. Tá? Agora eu devo tomar a Santa Ceia em copinhos separados ou num cálice? Bem, a questão é se o Santo Graal, né, porque o cálice da CCB é o Santo Graal. Né? É o Santo Graal. O cálice da CCB ali é o Santo Graal. Pode chover canivete. O Santo Graal tem que estar ali na mesa. Entendeu? Mas que eu saiba, esse cálice do Santo Graal é só um conto do Dan Brown, da história dos cruzados. Mas não, eles têm aquele cálice lá como o Santo Graal. O que importa é o simbolizado e não o recipiente. Vocês dão mais ênfase no recipiente, por isso que no início eu comecei a falar que as seitas religiosas dão ênfase naquilo que não serve para nada. Então vocês dão mais ênfase no recipiente do que no simbolizado. Por quê? Porque vocês tomam a Santa Ceia anualmente e a Santa Ceia é uma vitória. Não tem nada a ver. Santa Ceia não é vitória. Mas um ano de vitória, eu tô aqui diante da ceia do Senhor.
Santa Ceia pode ser mensal, trimestral, semanal. É a simbologia, o que importa é o simbolizado. Entendeu? Aquele que está sendo simbolizado. Agora, você tem que entender o que significa a Santa Ceia. Por que você está tomando aquilo? Você não está participando da Santa Ceia para mostrar sua roupa. Ou para você achar que você é mais um ano de vitória. Você tem que entender que ali, você está ali relembrando o simbolizado, Cristo crucificado. Esse é o sentido da Santa Ceia. Se vai ser em um recipiente ou em vários recipientes, não importa. Não importa. O que importa é o simbolizado. Entendeu? Se está numa garrafa de vidro ou se está numa garrafa de plástico, não importa. O que importa é o simbolizado. Só que vocês dão ênfase naquilo que não serve para nada. Entendeu? Vocês são uma máquina de perversidade. Agora vocês estão correndo o risco de pegar um vírus por causa do quê? Por causa da ignorância dos seus ministros. Vocês vão, porque vocês acham que aquele cálice, ele é mágico, que aquele vinho é mágico. É capaz de transmitir graça, mas eu lamento lhe informar que o vinho, aquele vinho ou um suco não transmite graça, querido, querida. Entendeu? Você não recebe poderes mágicos. Você não recebe virtudes porque você participou da Santa Ceia. Você recebe virtude através daquilo que Cristo conquistou por você na cruz. E é transmitido para você através do Espírito Santo. Se você nasceu de novo, se você não nasceu de novo, você está debaixo da ira. Você nunca foi um regenerado, apenas um religioso místico que está indo para o inferno junto com seus ministros, que tropeçam na palavra e faz vocês também tropeçar. E agora coloca a faca no pescoço de vocês para vocês tomar lá no Santo Graal, no cálice do Santo Graal, porque não pode ser em recipientes separados. O que importa é o simbolizado. Então pode ser em recipientes separados? Pode e deve. Tá? Por questão de saúde, por questão de... A igreja ali com Cristo foram 12 apóstolos. Hoje não, a igreja passa 300 pessoas tomando. Então, o que importa... mas como que é? Como que é? É o simbolizado. É o sentido daquilo que está sendo feito. E não como está sendo feito. Entendeu? Se vocês querem ser fiel, então, ao texto bíblico, então faz o cenáculo. Entendeu? Monta o cenáculo. Aí o ancião de vocês senta como Cristo sentou, parte o pão assim e vai passando assim para vocês, assim, no mesão, bem grandão. Entendeu? Então é ridículo. É incrível, em pleno século XXI... Né, com a tecnologia que nós temos aí, com vários irmãos pregando a verdade, vocês estão sendo enganados por esses charlatões. Entendeu? Que não consegue unir o lá com o cá, que ensinam mentira. É incrível isso, como Satanás é sujo. Como a pessoa com a mente caída não consegue entender nada do evangelho. Nada, nada, nada. Então é isso. Tá? Então, exijam dos seus ministros que aqueles cálices do Santo Graal não serve para nada. Vocês estão idolatrando um cálice. Vocês estão idolatrando uma taça de vidro. E correndo o risco de pegar uma bactéria, meu. Sem necessidade, não serve para nada. Tá, vai servir para quê? O cálice tem poder mágico, é isso? Cristo vai deixar de ser, não vai ser simbolizado se for em copinhos separados? É isso? A Santa Ceia não tem um poder? É isso? Porque a Santa Ceia não tem poder nenhum.
Ela sim é representação de Cristo, é relembrança daquilo que Cristo fez, mas em si tudo aquilo não tem poder de transmitir graça. É o Espírito Santo que transmite graça. Então, vocês ficam idolatrando até um cálice. Vocês idolatram até uma taça, meu. Vocês não idolatram, vocês idolatram tudo dessa instituição. É incrível. É templo, é véu, é pastinha, é cálice, tudo vocês idolatram dentro dessa instituição. E não importa, é que nem os TJ. Deixa o filho morrer lá na míngua, se precisar de sangue, tá? E não doam. E vocês pode pegar coronavírus, pode pegar bactéria, pode pegar o que for. É o cálice. Por quê? Porque o cálice tem poderes mágicos, só se for. O cálice, assim, tem poderes mágicos. Por quê? Porque ele é o santo graal para vocês. Entendeu? Então o cálice não tem poder nenhum. O que importa é o simbolizado. E você entender o sentido da cruz, da morte de Cristo e sua ressurreição. O que ele fez na cruz. Isso que importa. Agora, a sua instituição nega a divindade de Cristo. Existe aí um herege da sua seita, que é um youtuber aí, que nega a divindade de Cristo na cara de pau e os seus ministros não fizeram nada. E tem muitos seguindo as dissoluções desse maldito que está enganando aí, ó, milhares de pessoas. Filho do inferno ele. Está conduzindo muitos à perdição. Mas vocês deixam passar isso em branco e dão ênfase o quê? Numa taça de vidro. A taça de vidro. Vamos lá, porque aqui, como se aquilo servisse para alguma coisa. Por isso que no início eu falei lá que as seitas religiosas dão ênfase naquilo que não serve para nada. Entendeu? Vocês dão ênfase em véu, vocês dão ênfase em beijo, vocês dão ênfase em taça de vidro, vocês dão ênfase no nome, se o nome é pastor, se o nome é ancião, vocês dão ênfase naquilo que não serve para nada. Para nada. Como pode? Entendeu? É lamentável a situação de vocês. Lamentável. Mas, que nem eu sempre falo nos vídeos, o Senhor conhece os que são seus. Né? Então os eleitos de Deus não serão enganados por esses charlatões. Mas os que não pertencem ao Senhor vão à perdição com essa raça maldita de hereges, filhos de Satanás. Então é isso. Pode tomar em copinhos separados? Pode. Há algum problema teologicamente? Não. O que importa é o simbolizado. Quem está sendo simbolizado? Cristo. E este crucificado. Tá bom? Deus abençoe. Graça e paz.